Olá, seja bem-vindo ao canal Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e hoje nós vamos falar sobre Juventude Batista Baiana. Tá preparado? Vem pra resenha. Ok, estamos de volta e hoje eu quero apresentar aqui Floriano Terceiro. Seja bem-vindo, Jason. Obrigado, pastor. Grande amigo. Você hoje é o presidente da JBS. Isso, E exatamente. eu queria que você falasse um pouco o que é a JBS, para quem está nos vendo, o que é, onde ela atua, como é que vocês estão fazendo, né? Sim. Quais são as atividades. Me parece, alguém me disse que vocês vão ter um grande evento aí por esses dias, não é isso? Exato. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade da Resenha da Fé aqui, estar aqui participando. Para mim é um privilégio, né? E voltando, né, para a questão, a JBS significa Juventude Batista de Salvador. De Salvador. Né? Exatamente. Nós somos parte, né, desse conglomerado de juventudes do nosso estado da Bahia. Estamos afiliados à JUBAB, né, que é a Juventude Batista Baiana. Então, nós temos esse desafio, né, de reestruturar, né? Todos sabem que, em razão da pandemia, basicamente, não somente a nossa JBS, né, mas também todas as igrejas, né, tiveram essa questão do confinamento, e isso, principalmente para jovem, né, jovem que gosta de estar junto, gosta de aproximação. Então isso, de certa forma, também atingiu, né, todas as nossas programações. E esse ano, né, de 2022, a gente veio com a ideia de reconstruir, né? Então o tema desse ano da JBS é exatamente esse: reconstruir, né, o que a gente perdeu durante esse período, onde a gente esteve afastado. Agora, o tema lembra a reconstrução. Sim. De algo que se perdeu, enfim. Você assumiu a presidência exatamente no início da pandemia. Exato. Então foi um balde de água gelada na gente, cheio de ideias, cheio de empolgação, vontade de fazer muita coisa. Tivemos que parar, esperar. Assumiu uma juventude encarcerada, né? Basicamente. Então, o online foi muito importante, né? Eu ia perguntar isso para você. Dado a juventude, né? Sim. Acesso, enfim, você tem facilidade de mexer com isso. Como é que vocês se viraram nesse período pandêmico? Como é que vocês mantiveram a juventude unida? Eu sei que os encontros... Jovem gosta de estar perto de jovem e ter toda uma movimentação. Mas como é que você assumiu a presidência? Acabou de assumir. Como é que foi? Quais foram as estratégias que você adotou ali? Primeiramente, a gente precisou fazer vamos colocar entre aspas, uma faxina, né, dentro principalmente dos grupos que a gente tinha. Porque a gente tinha uma defasagem da quantidade de líderes. Então eu precisei fazer um levantamento, né, vamos colocar um termo melhor em vez da faxina, um levantamento dos líderes da juventude de Salvador. Porque isso a gente não tinha um número preciso. Então a gente tinha muitos poucos líderes engajados participando com a gente. Então a gente foi de igreja em igreja perguntando quem são os líderes, pegando o contato dessas pessoas. E aí a gente começou a se aproximar deles, né, através de encontros online, onde a gente compartilhava as dificuldades, né, de liderança, onde um estava mostrando para o outro as melhores práticas, aquilo que estava dando certo dentro desse processo pandêmico. Então foi importante para a gente esse compartilhamento de ideias, porque ninguém nunca havia passado por uma pandemia, ninguém sabia. Tudo novo, né? Exatamente. Então, um ajudando o outro, a gente pôde inicialmente trabalhar nesse foco. Agora, Jason, você, quando assumiu a presidência, claro que você tem todo um bojo de diretoria. Quem são as pessoas que assumiram com você? Um outro detalhe, que nesse processo de pandemia, houve uma evasão total na liderança da juventude. Então, basicamente, eu e uma outra jovem, a Maísa, né? Maísa. Isso. Ela que até agora tá junto comigo aí, me ajudando nesse processo. Maísa que tá lá em Jerusalém. Exatamente. Maísa, um abraço. Um abraço. E aí pegaram esse processo, né? Sim. Com dificuldade, e ainda assim conseguiram percorrer as igrejas e tudo mais. Bom, quando você percorre as igrejas, a JBS está ligado à Associação Batista do Salvador. Isso. Né? Aí na pessoa de Pastor Daniel. Daniel Costa. Isso. Eu sei que a associação hoje ela agrega 132 igrejas. Me diga aí,
você conseguiu percorrer quantas igrejas? Ainda não conseguimos percorrer todas, né? Porque Mas tem ideia de quantas já foram? Mas, olha, a gente... Apertando você aqui, viu? Sim, sim. Um número preciso eu não sei te dizer. Certo. Mas online, né, assim, através de contatos, a gente tem, em média, acho que uns 60 já. Né? Uns 60 líderes de juventudes dessas igrejas. Certo. E presencialmente a gente tá com esse ano de 2022, né? Foi um ano que a gente teve uma folga melhor aí com a vacina. A gente está visitando as igrejas com cultos da JBS. Então, desde fevereiro, nós estamos indo em igreja. A gente abriu no começo do ano a agenda. Então, as igrejas disponibilizaram, né, os seus santuários para a gente fazer e a agenda. Então, sempre no terceiro sábado do mês, a JBS está realizando um culto em uma igreja de Salvador. Então, a diretoria faz o quê? Ela entra em contato com já os líderes estabelecidos. Isso. E então faz o agendamento desses cultos Isso. que acontecem nos templos ali, né? A mobilização se dá... Claro, eu sei que você deve ter uma rede, né? Um Instagram, uma rede social. Sim, temos. A mobilização se dá, então, através das redes sociais e vocês se reúnem nessa igreja. Vocês não têm uma sede, qual é o ponto de... Não, exatamente. Como é a Juventude Batista de Salvador, né? Então a gente vai e nessas igrejas nós temos o arroba SomosJBS. Então você pode seguir a gente aí, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Juventude Batista de Salvador. Então a gente divulga lá esses eventos. Né? A gente fez uma conferência na Igreja Batista dos Mares, né, da qual eu sou parte. Desde já agradeço ao pastor Isaías Lins aí. Um abraço para o pastor Isaías pelo suporte, né? Muito bem. Sempre ter nos dado. Dado o momento, suspendeu os cultos. A JBS teve que paralisar com todo mundo. E aí você começa a desenvolver suas estratégias. Bom, se estendeu. O fato é que nós estamos até hoje, nós não podemos dizer que acabou a pandemia. Verdade. O que nós estamos dizendo é que houve um relaxamento em função da do questão avanço da vacinação. Mas isso tem repercussões. Por exemplo, aquele jovem que fazia parte da JBS, que estava ali, agora, não é nem o caso do medo, mas quem sabe, o comodismo. Ele entendeu que era mais fácil ficar em casa. Qual é a estratégia da JBS para trazer esse jovem que está agora dentro de casa, no conforto de sua casa, tendo a opção de assistir qualquer culto? Como é que a JBS vai trazer esse jovem de novo para os encontros? Na verdade, pastor, não é nem a JBS. Eu acho que todo líder de juventude passou por esse processo, está passando por esse processo. Eu acho que também, basicamente, todo pastor, né, que trabalha na sua igreja também sentiu esse processo. E o que eu acredito que funciona e que, na nossa experiência, tem realmente mostrado um diferencial é o relacionamento. Porque na pandemia se agravou muito essas questões de saúde mental exatamente por causa do isolamento. E as pessoas, elas são relacionais, elas querem se relacionar, e principalmente o jovem. Sim. Então, ele tem acesso aos cultos das melhores igrejas do Brasil, né? Os melhores cultos jovens do Brasil. Mas ele quer se relacionar com um amigo dele, né? Ele quer conhecer outras pessoas. Então, basicamente, a questão relacional, eu acho que é o principal. Então, o que você está me dizendo aqui, Jason, é importante destacar aqui, que não é a pergunta que eu estou te fazendo. Por exemplo, não é qual foi a dificuldade que você teve de trazer o jovem. Muito pelo contrário, você está dizendo que o jovem não tem o interesse de ficar dentro de casa. Ele quer. Então, o problema é outro aqui. O problema é outro. E agora, naquele momento em que ele ficou impedido de sair, isso teve um agravamento emocional. Sim, com certeza. Então agora eu vou apertar você do outro jeito. Tá vendo, seu Soriano? Como é que a JBS, então, está auxiliando com essas pessoas que tiveram, né, esse abatimento emocional? Enfim, como é que vocês estão trazendo essas pessoas? Mais uma vez, a gente presta o suporte para o líder, né? O líder de juventude. Então, a gente, nesses encontros online, né, que a gente teve com os líderes de jovens, a gente passa para eles ferramentas, né, orientações com relação a essa questão relacional. Porque o jovem, ele precisa se sentir pertencente. Então, na nossa conferência que nós tivemos lá na Igreja Batista dos Mares, das oficinas que nós tivemos que foi importante foi sobre o pequeno grupo. Né? E o pequeno grupo é uma ferramenta muito importante
para a juventude. Né? Entendi. Como um todo para a igreja. Porque a comunhão, esse senso de pertencer, esse senso que você faz falta pra gente, esse senso que a gente sabe como é seu nome, quem é você, quais são as suas necessidades, o que é que você tá passando. Então esse ambiente, né, que a gente acredita que é um ambiente adequado para que isso aconteça, é o ambiente do pequeno grupo, né? Então a forma de você ajudar é justamente trazer para perto. A gente falava no início da pandemia, eu quero fazer uma correção, que na verdade foi no início de 2020. E isso é verdade, Porque não, passou muito rápido ao mesmo tempo e ao mesmo tempo foi muito demorado, né? Porque a gente não esperava que nada disso acontecesse. A gente, conversando, muita gente diz, olha, são 2 anos perdidos. Verdade. 2 anos perdidos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você disse que só tem agora até o final de ano para fazer isso aqui. E você vai ter que correr para tentar ganhar, se é que dá para dizer, esse tempo perdido, né? Sim. Como é que nós estamos fazendo para apoiar, então, a liderança local, da juventude local? Porque se a JBS, que tem toda uma estrutura, uma abrangência, e que consegue ter a penetração nessas igrejas, né? Sim. Agora, e aquela igreja local pequena, que sofreu com a pandemia, com a evasão, enfim, várias. Como é que a JBS pode ajudar a liderança local? Quais são as ferramentas? Porque não pode ser só o encontro. A gente deve ter uma outra forma, né, de apoiar eles ali. Como é que vocês estão fazendo? Principalmente a mentoria desses líderes, né? A gente, tendo contato com esses líderes dessas igrejas pequenas, a gente percebe que, e isso foi até tema do meu TCC no seminário, sobre a importância da capacitação de líderes. A gente tem uma falha, né, no processo de formação de líderes, onde a gente pega aquele jovem ativo, aquele jovem participativo, aquele cara, né, que soluciona os problemas. A gente diz, rapaz, esse é o líder que a gente precisa colocar na nossa juventude. E aí o que a gente faz? Olha, meu irmão, você é um jovem precioso, então esse ano que vem você vai assumir a liderança da nossa juventude. Só que a gente não fornece a ele a capacitação necessária para isso. Então, a JBS tem trabalhado muito nesse foco. Ferramentas que ele deveria estar utilizando. Exato. Então, ele precisa de uma capacitação, ele precisa de orientação, ele precisa de ferramentas emocionais, né, que vão permitir que ele tenha esse embasamento para poder enfrentar essas questões emocionais que muitas vezes afligem o jovem, e ele, como líder, ele precisa mediar isso tudo. Então, é necessário que ele tenha essa quantidade de informação, né, para que ele possa ser um líder, mas que ele tenha bagagem para tanto. Então, a gente atua muito nisso. Então, a mentoria desses líderes tem sido uma ferramenta muito importante para a gente. É assim que você tem apoiado os líderes locais. Isso. Por falar em liderança, você disse sobre o treinamento, a capacitação. Qual é o perfil? Agora uma pergunta. Qual é o perfil que você entende que é o perfil ideal para a liderança da juventude local? Qual é o perfil? O ideal é que seja um jovem que tenha facilidade de relação, né, de relacionamentos, porque a gente percebe que a base, né, da liderança é você conseguir unir esforços para um objetivo comum. Então você precisa ser aquele cara que consegue mediar as situações, né, consegue conciliar, né, aquele grupo. É um carismático, é alguém que consegue apaziguar, orientar. E acima de tudo, que seja um crente maduro, né? Até o próprio Paulo, né, orienta, né, que a gente não pode ser um neófito, né, não pode ser um novo na fé, porque o desafio de liderar é um desafio que, se não for encarado da forma correta, ele pode esfriar a fé. Mas aí, se ele é jovem, como é que ele vai ter maturidade? Agora é uma pegadinha. Pronto. Maturidade não significa idade. Agora, né? Para lá, eu quero apertar um pouco mais aí, vou dar 2 nós num só. Quando nós estamos falando de juventude, qual é a faixa etária dessa juventude que você está se referindo? Juventude, né? Eu sou jovem, Soriano. Quantos anos? Não, deixa pra lá. Continua aí. Pronto, então, vamos lá. A partir desse princípio, né? É basicamente a geração Z, né? Que aí vai de 13, né, a 35 anos, né? Eu passei um pouquinho só, mas pouca coisa que eu consigo ficar. Então é basicamente essa geração aí. E hoje, inclusive, para receber você aqui, eu todo jovem. Verdade, já eu tô ao contrário. Poxa, tudo bem.
Então essa faixa etária, no Isso. máximo 35 anos. 35. Pronto, agora eu entendi a questão da maturidade. Prossiga a partir daí. Pronto. Então é um cara que ele é maduro na fé. Sim. Não significa que ele é uma coisa não tem a ver com a outra. Exato. A gente tá brincando aqui, né? Exatamente. Então, e é importante que ele receba esse subsídio de um treinamento, de um mentor, de um crente maduro que esteja acompanhando ele ao seu lado, né? Então, pesquisas mostram que 53% dos líderes que têm esse acompanhamento, eles conseguem desenvolver a sua liderança com maior eficiência. Né? Porque ele tem uma pessoa com maior experiência que está ali ao seu lado lhe ajudando, né? Então Paulo ajudou Timóteo e Tito, né? Então a gente precisa também fomentar dentro da nossa denominação, das nossas lideranças, os pastores precisam investir nos seus líderes jovens, isso que eu ia lhe perguntar agora. Você entende, como JBS, né? Sim. Você entende que as igrejas locais têm apoiado essas lideranças, esses encontros, muitas vezes bancando financeiramente ou liberando espaço? Sim. As igrejas têm apoiado isso. Olha para essa câmera da verdade e manda um recado para os pastores que não aproveitar a oportunidade. Muito obrigado, pastor. Os pastores que não estão apoiando e que, na verdade, sem saber, estão matando, sufocando a juventude. Pastor. Olha para isso, olha o apelo. Exato. Eu peço a sua ajuda para fortalecer a sua própria juventude. A juventude, eu sempre digo que ela não é o futuro da igreja. A juventude é o presente. A juventude está envolvida, né? Uma juventude envolvida na dinâmica da igreja é uma juventude que contribui para o desenvolvimento do seu próprio ministério, né? Nós sabemos que hoje é impossível, né, viver sem o mundo digital. O mundo digital, com a pandemia, foi inserido dentro da igreja e é um caminho sem volta. Então é necessário que o pastor esteja incentivando o seu líder jovem, né? Apoiando ele. Então a JBS também precisa do apoio dos pastores para que incentive os seus líderes a estarem junto conosco nas nossas programações. Então, pastor, o maior beneficiado, eu tenho certeza absoluta, será você, a partir do momento em que nós entendermos que a liderança jovem ela é um braço direito, né, no desenvolvimento do ministério e que o apoio, o desenvolvimento da juventude fortalece a igreja como um todo. Porque a juventude, ela está inserida, né? A gente tem dados que a juventude é basicamente 25% da igreja, 25% a 30% da igreja. Então, é um número considerável que precisa ser investido e dar resultado. Porque o jovem, quando ele está envolvido, o jovem, quando ele está se sentindo pertencente da igreja, ele contribui e muito para o desenvolvimento da própria igreja. Tá feito o apelo. Dizo, você concorda que uma juventude bem formada, uma juventude sadia, que está se desenvolvendo, ela é a próxima liderança a assumir a liderança da igreja? Porque nós, pastores, e eu ainda sou muito jovem, tenho muito para queimar, mas a juventude, com o tempo, os pastores com o tempo, digo, vão se aposentando, vão sendo recolhidos. Sim. E a juventude dessa igreja, ela é imediatamente aqueles que vão assumir as lideranças como um todo. Verdade. Seja da própria juventude, dos ministérios da igreja. São os próximos missionários, os próximos pastores, enfim. Então, é importante que a gente invista nessa juventude, apoiando ela de todas as maneiras, né? Não apenas dizendo, fácil, mas de toda maneira, dando apoio, né? Porque você não consegue, como presidente, você não consegue estar em toda a parte de Salvador, em todas as igrejas, são muitas igrejas, principalmente a questão do aconselhamento, de uma palavra de apoio. Então ele vai ter que ter isso lá na sua igreja local. Então o pastor aí, a igreja como todo, mas na figura do pastor tem essa importância de promover, apoiar, aconselhar, né? E orientar, né? E orientar. Porque, como você mesmo disse, eles são os primeiros a receber a vantagem, o fruto. Isso, disso. Exatamente. E esse jovem é o próximo pastor, é a próxima liderança, é a próxima... E um detalhe, pastor, é que a gente precisa entender que a questão geracional, né, de transmissão da fé. A gente precisa ter esse cuidado de os mais velhos transmitirem a sua fé, as suas crenças para os mais novos. E esse processo é um processo de caminhar junto. Não existe como isso ocorrer sem essa caminhada de lado a lado, vida na vida, o discipulado, né?
o Evangelho de Cristo Jesus é baseado exatamente no discipulado, de 1 a 1, né? Então isso é necessário ser feito também entre as gerações mais velhas e as mais novas. Como é que você lida com essa transição de gerações? Você falou da geração Z. Sim. Aí você pega, eu não diga qual é a minha geração não, porque o pessoal vai identificar. Mas essa transição, essa caminhada andando junto, o mais velho com o mais novo. O mais novo, você entende que ele tem a paciência de compreender as limitações do mais velho? O mais velho entende a ansiedade, a impulsividade do mais... Você compreende? Tá havendo esse equilíbrio? Eu vejo exatamente um distanciamento. Hoje há um distanciamento. Hoje há o distanciamento. É necessário a intencionalidade dessa relação. Ela não é uma relação fácil, como você mesmo falou aí, das características, né? Uma geração muito digital, né? É uma geração que se frustra muito fácil, né? Essa geração Z. Então é necessário um equilíbrio dessa relação. Um ter paciência com o outro, compreender que um é diferente do outro e que ambos se complementam quando há essa interação. Então eu vejo que é necessário essa intencionalidade e principalmente, como a gente está falando dos mais jovens, a sabedoria dos mais velhos. Então nesse momento é necessário que o mais velho tenha a sabedoria de ter a paciência, de ter o cuidado, de ter o zelo. Vamos dizer assim que os mais velhos precisam ter a sabedoria e os mais jovens precisam ter a paciência. Isso, pronto, verdade, verdade. E saber que um contribui para o outro, né? Porque é aquela coisa, o jovem quer fazer mais rápido, mas se ele não tiver orientação, ele vai pelo caminho errado. Agora, essa impulsividade, essa visão mais digital. Sim. Como é que nós vamos lidar? E aí eu quero a palavra do presidente. Como é que nós vamos lidar com essa modernidade, com esse avanço que tem sido muito rápido? Né? A pandemia, inclusive, forçou com que as igrejas fizessem transmissões digitais. Sim. Que os seus pastores fizessem o pastoreio através de mensagens de vídeo. E é uma transição muito rápida, foi um salto muito grande. Verdade. Como é que nós vamos fazer para que os jovens tenham essa liberdade de desenvolver no âmbito digital, sim, sem agredir ou sem violar a visão dos mais velhos? Como é que nós vamos fazer isso? Eu acredito que é o caminhar junto. Porque é necessário autonomia, né, para que o jovem faça, mas é necessário também um acompanhamento, para que a gente saiba o que é que ele está fazendo. Então, quando a liderança, né, o pastor, os diáconos, né, os mais velhos estão junto com os jovens fazendo, há essa transmissão de ensino, né? Há essa troca, né? O mais jovem vem com o conhecimento sobre o mundo digital, mas o mais velho vai mostrando para ele que não é bem assim, daquela forma que ele pensa, que muito do que ele acha que é o correto, na verdade, não é o adequado, né? Então, entendi. Como a gente falou, o equilíbrio. Então, eu acho que é necessário esse caminhar junto da geração anterior com a geração Z, e eu tenho certeza que ambos vão sair ganhando nesse processo. Né? Então eu vejo que é necessário esse compartilhar, porque sair do mundo digital, isso já não é mais possível. É um caminho sem volta. Eu acho assim, não me entendo mal, mas quando eu digo que a pandemia, como tudo na vida, por mais terrível que seja, ela também vai ter um lado bom, a depender do olhar, né? A pandemia trouxe para nós uma certa vantagem. Um acelerar do processo digital, e aí você disse da paciência dos mais jovens, ensinar os mais antigos a entrar nesse mundo digital. Então a pandemia, essa é a minha visão, tá, disso? Pode discordar, mas a minha visão é que a pandemia teve esse acelerar tão rápido, mas forçou os mais idosos, os mais velhos, a mexerem com o celular. Então a nossa irmã que tem lá, né, uma idosa, ela quer assistir o culto. E aí ela teve que aprender a mexer no YouTube. Exato. Né? Ela quer curtir. Hoje ela consegue falar sobre o sininho, sobre se inscrever no canal. Então teve um acelerar. Então a pandemia, claro, com todas as ressalvas, ela cooperou por esse avanço, ainda que atropelado, ainda que não queríamos dessa maneira, mas ela cooperou também dessa maneira. Facilitando então essa união entre o digital, a diferença entre a juventude. Né? Legal. Eu quero aqui já caminhar pelo final, já imaginando, pensando assim: você só tem 6 meses. Qual é a próxima programação que vocês vão ter agora?
no terceiro sábado de agosto, né? Vai ser que dia? Eu acho que é 17. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver aqui. Se não me falha a memória. A gente vai ter o culto da JBS, né? Já no mês da juventude, lá na PIB de São Marcos. Mas ainda que as pessoas que estão nos assistindo não possam nesse, Sim. sempre é o terceiro? Sim, sempre é o terceiro sábado, exatamente porque a gente sabe que todas as juventudes têm a sua própria rotina, né? Então facilita porque a juventude ela separa sempre o terceiro sábado para estar junta com as outras. E o jovem que ainda não está inserido, né? Quem sabe... Bom, agora já sabe que é o terceiro sábado. Sim, exato. Mas aonde que ele vai ter essa informação? Em que igreja vai ser? Isso tá lá onde no nosso Instagram, no Somos JBS, @SomosJBS. Tá aparecendo na sua tela agora aí. Pronto, coloca aqui embaixo, aqui embaixo. Lá você vai conhecer outros líderes que vivem a sua realidade. Você não está sozinho. Os problemas que você enfrenta, todos nós como líderes também enfrentamos. E nós podemos uns aos outros estar ajudando para que as melhores práticas que eu adoto na minha juventude possam contribuir com você. E as melhores práticas que você utiliza na sua juventude possam me ajudar a enfrentar as minhas dificuldades e as suas. Então, cole com a gente, participe, se envolva. Eu tenho certeza que todos nós sairemos, né, abençoados no final desse processo. Muito bem. E para os pastores, para as igrejas que querem uma revitalização dentro da sua juventude, porque eu tenho visto e ouvido muita reclamação de pastores, poxa, meus jovens desapareceram e... Então tá aí, amigos, uma boa oportunidade para que você possa, então, entrar em contato com a JBS, aqui na pessoa do presidente Jason, para que você chame essa juventude, para que você diga, olha, o espaço tá aqui, exato, vou fazer até um cachorro quente, vai ter aí um refri liberado. A gente vai. Para que essas pessoas possam vir. Jovem atrai jovem, não é verdade? Exato, verdade. E juventudes que não tem muitos jovens, né? Juventudes não, igrejas, né? Igrejas. Desculpe. Igrejas que não tem muitos jovens, é necessário exatamente esse pontapé inicial, né? Que a JBS pode ajudar o pastor nesse processo. A implantar, primeiro, aglomerar esses jovens. Segundo, ajudar a estabelecer uma liderança, né? E dar o suporte para que essa liderança possa desenvolver e crescer essa juventude nessa igreja. Então a gente está aqui à disposição exatamente para isso. Tá bom. Tá dado o recado, você que estava esperando essa oportunidade. É muito interessante. A Resenha da Fé tem esse propósito de mostrar projetos, sim, soluções, né? E mostrar também, inclusive, as dificuldades que nós enfrentamos, né? A juventude precisa ter esse apoio. Como eu disse, eu creio que essa juventude hoje é a nossa liderança no futuro, porque eu não vou ficar aqui até meus dentes caírem, não, viu? Alguém tem que assumir. E o ideal também é que você esteja ao lado desse jovem, fazendo essa transição, você junto dele, justamente, orientando ele, caminhando, né? Mostrando para ele os erros e os acertos que você cometeu para que ele não possa cometer os mesmos erros. Eu confesso que sou dependente do conhecimento da juventude. Eu tenho um filho, sim, maior, né? Trabalhando e tal, e muita coisa nesse telefone... É meu filho que me ajuda. Como é que faz isso aqui? Ô, meu pai, já lhe ensinei isso aqui. Então, é aquilo que você disse, né? Andar o lado a lado é a troca do, exato, conhecimento e a gente vai crescendo junto. Com certeza. Meu amigo, foi muito bom receber você aqui. Eu sei, você quer mais. Vou trazer ele mais vezes aqui. Eu sei que tem muita pergunta. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o contato da JBS. Sim, com certeza. Então não fique fora, se integre, venha. Você tem aqui uma organização, né? E nós queremos que você participe. Foi muito bom saber dessa sua dificuldade, porque a gente também pode orar, pode ajudar. Sim, verdade. Tá bom? Tranquilo, pastor. Última consideração, a juventude. Você fez um apelo para os pastores. Sim. Saiu até a lágrima dos olhos. Quase. Né? Estão sensibilizados. Mas agora faça para a juventude. Pronto. Juventude Batista de Salvador, nós estamos aqui para ajudar vocês. E o nosso interesse é que juntos nós possamos alcançar muito mais, né? Então, o nosso desejo, o nosso convite é para que você se una aos nossos esforços de fortalecer a Juventude Batista de Salvador. Nós precisamos mostrar na nossa cara, mostrar para que nós estamos aqui, e o nosso desejo é que você faça junto conosco esse coro para nós mostrarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que o jovem ele é feliz, realizado, ele pode ter uma vida
equilibrada e madura, mesmo sem ter muita idade, porque essa sabedoria nós encontramos na palavra e nós podemos compartilhar isso com outros jovens que precisam conhecer a Cristo Jesus. Então precisamos do seu apoio, de estar junto conosco para a gente poder fortalecer essa juventude e alcançar mais pessoas, porque esse é o nosso desejo e é isso que nós precisamos fazer como Juventude Batista de Salvador. Venha conosco e com certeza nós temos muito a fazer ainda. Legal, legal. E a você que esteve acompanhando e chegou até o final desse vídeo, vou fazer uma pergunta agora para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então vá lá, se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe e esteja sempre acompanhando. Toda semana um conteúdo, um convidado novo e você vai estar acompanhando, tá bom? Grande abraço, Jason. Obrigado, Foi pastor. bom receber você aqui, você vai vir mais vezes. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.